Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Mais uma vez eu estou aqui na presença do nosso Deus, podendo falar dele, que é tão poderoso, que tem feito tanto em nossas vidas, feito tanto em nossa vida, e tenho certeza mais que absoluta que ele também fará na sua. Já de antemão, já vou pedindo perdão pelo atraso da live. A nossa live normalmente começa às 16 horas, 4 horas da tarde. Porém, por problemas técnicos aqui do próprio Facebook, nós não estávamos conseguindo iniciar a nossa live. Mas graças a Deus agora deu certo. Amém? Sejam todas muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma palavra dentro da direção a qual o Espírito Santo nos deu nesta semana, mais uma vez, em nome de Jesus. E peço para que você, já para se adiantando, pegue a sua Bíblia, pegue também o seu chazinho, o seu café, seu copo com água, enfim, pegue a Bíblia, uma caneta, um papel, um caderno, uma agenda para você fazer aí as anotações que são necessárias em nome de Jesus, tá bom? Quero pedir para você, nesta tarde, em nome de Jesus, escreva aí nos comentários, cheguei, olá, passei por aqui, para eu saber, para eu te conhecer, para saber que você veio, que eu ficarei muito feliz em te conhecer. Se caso tiver algum pedido de oração, também possa escrever aí. Porém, aqui no Facebook, na página da igreja, nós temos o WhatsApp da oração. Então você pode estar mandando lá no WhatsApp, que você vai estar falando diretamente com nós pastores, tá bom? Em nome de Jesus. O tema desta live é um tema assim que eu particularmente senti a necessidade de trazer para vocês. Por quê? Temos percebido que ao longo dos anos muitas pessoas saem das igrejas, né, do Senhor Jesus, saem da casa de Deus, mas elas saem frustradas, saem decepcionadas e muitas não vão nem para outro ministério e ficam como ovelhas desgarradas, soltas, e isso não faz bem nenhum para nenhuma ovelha. A ovelha, ela anda sempre em matilha, ela sempre anda ali com um grupinho de ovelhas, tendo o seu pastor responsável. E quando uma ovelha, ela se aventura saindo sozinha por diversos motivos, então nós precisamos de ir atrás dela, como no caso da história bíblica das 99 ovelhas, mas uma tinha fugido, então ele foi atrás daquela ovelhinha. Porque o interesse dos pastores não é que você seja vítima de nenhum lobo, mas eu, como pastora da igreja, também sinto a necessidade de trazer este assunto, porque eu compreendo você. Nós, da Comunidade Batista da Fé, compreendemos o motivo, diversos motivos que talvez tenha te feito sair da igreja, triste com a igreja, triste com a noiva de Cristo, mas ali está desamparado. E hoje eu quero trazer uma palavra para ser uma direção na sua vida, mais uma vez, em nome de Jesus. Nesta live você vai entender. Você foi ferido pela igreja e nós importamos com você. Eu me importo com você. Por isso que eu estou aqui neste momento fazendo esta live. Porque você precisa voltar. E o que você deve olhar para uma igreja quando chegar lá. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês todas as características que uma igreja deve ter para você que está desigrejado, está solto aí. Você precisa de buscar a casa do Pai para você congregar, mas o que eu devo encontrar lá? Quais são as características dentro da palavra de Deus? Não do que eu penso, não do que eu acho, porque minha opinião não importa. Mas dentro da palavra de Deus, quais são as características de uma igreja verdadeira? De uma igreja que realmente prega o evangelho de acordo com a palavra de Deus, tá bom? E claro, o meu desejo é que você saia desta live hoje como sempre. Como sempre eu falo, que você esteja pronta para prosperar, para ir poder fazer a obra do Senhor e florescer onde o Senhor tem plantado você, tá bom? Então prepara aí o seu café, pega a sua Bíblia, a sua água e nós já vamos começar daqui a pouquinho. Nós vamos pegar, se você já quiser ir abrindo a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, ela está no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 23 ao 25. Hebreus, capítulo 10, 23 ao 25. E a palavra diz assim, eu vou ler aqui com vocês. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Então vamos iniciar aqui. A palavra do Senhor diz, neste versículo, que você precisa, antes de tudo, preste atenção, que você precisa guardar, olha só, o versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Quer dizer, por nenhum motivo você pode deixar a palavra do Senhor sair de dentro de você. Nenhum motivo, mas assim, por nenhuma hipótese, você pode permitir que a tua salvação seja colocada em xeque, que você venha ali esmorecer na fé, diminuir a sua fé. Você não pode deixar que isso aconteça. Agora, o que acontece? Nós estamos aqui falando sobre pessoas que foram feridas dentro da igreja. As pessoas amam o noivo, mas a noiva muitas das vezes fere, o seu povo, fere aqueles que amam o noivo. Então, o que acontece? Talvez você tenha ido para uma igreja, um ministério, feito parte dele por um tempo, ou talvez até mesmo por anos, ou a vida inteira, e você se frustrou a um determinado momento da sua vida, você se frustrou porque você foi decepcionado por diversos motivos, A gente já ouviu falar, existem diversos fatores que você pode ter se decepcionado. Não foi acolhido como deveria ser quando precisou, houve questões mais particulares lá dentro da igreja e você se escandalizou e você se ausentou da igreja, da casa do Senhor. Enfim, gente, são N motivos pelo qual você pode ter se decepcionado e você sabe melhor do que eu qual é o seu motivo, obviamente. Porém, você precisa de manter firme essa palavra dentro do teu coração. Por quê? Você não pode deixar a palavra de Deus, você não pode deixar essa semente que um dia foi plantada em você, a semente da fé, você não pode deixar que ela se perca, que ela morra dentro de você. Muito pelo contrário. Se você se encontra nesse momento, numa condição onde você está frustrado com a igreja, onde você está decepcionado, onde você está envergonhado, onde você foi ali totalmente desanimado por alguém dentro da igreja, dentro da obra do Senhor, você precisa, mais do que nunca, se ater à palavra do Senhor. Você precisa mais do que nunca fortalecer a tua fé, porque nesse momento em que você está longe da casa do Pai, é um momento muito propício para que você fique vulnerável aos sentimentos ruins que aquela saída te causou, vulnerável espiritualmente, de forma que você passa a não jejuar mais, passa a não orar mais, obviamente não está mais frequentando a casa do Pai, então você perdeu a comunhão com os irmãos e, sem querer, querendo, você acabou que também acaba perdendo a comunhão com Deus. Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aí o que acontece? Talvez você está aí pensando, poxa, eu saí e eu estou frustrado e agora todas as igrejas onde eu vou, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Talvez você possa ficar até desanimado, até, como eu vou dizer para vocês, talvez, por exemplo, desisto, a igreja não é para mim. Antes de qualquer coisa, você precisa de reconhecer a ferida. Então, vamos lá, qual foi o motivo? O que te levou você a sair desta igreja? O que levou você a chegar naquele ponto que você falou assim, olha, chega, não dá mais, eu não concordo com isso aqui não tá legal, fui maltratado, enfim, tô saindo fora, isso para mim basta. Qual é a ferida? Qual foi o motivo? Reconheça primeiro onde foi essa dor, onde foi essa ferida, para que você venha passar a começar a identificar, porque quando acontece algumas coisas dentro da igreja e você está lá ouvindo e vendo,
para que você venha tomar uma atitude de sair da igreja, aquilo não foi tomado uma atitude da noite para o dia. Pelo menos é o que eu acredito. Creio que você tenha pensado por um longo período de tempo, meditado sobre isso, estudado as hipóteses e também, com certeza, orado, né? Deveria ter orado em relação a isso. Então, aí você fala, não, realmente cheguei aqui às conclusões, coloquei na balança, orei, falei com Deus e eu vou procurar outro ministério. E você sai dessa igreja. Só que daí você, por um momento, você fica ferido. E essa ferida que está na alma, no seu espiritual, vai fazer de tudo para que você não volte para a igreja. E aí você fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Quando você pensa que não, você já está quase 1 ano longe da igreja do Senhor. Você está quase 1 ano sem visitar a casa do Pai. E isso não é legal para você, isso não é saudável para a sua vida, para a tua vida espiritual, para a tua alma. Isso não pode acontecer. Ou, de repente, você tem ido em vários ministérios, porém não permanece em nenhum. E isso vai fazer com que você não tenha, no dia mal, um pastor ali disponível para poder te socorrer. Para poder te socorrer no dia mal. E você vai ficar desamparado. No dia que vier algo ruim, você não tem um pastor ao certo para recorrer, para dizer, olha, pastor, eu estou precisando de ajuda. Então isso não é legal para você. Você que saiu da igreja ficar mudando de ministérios, visitando vários lugares, porque chega um determinado momento da tua vida que as coisas podem piorar e isso acontece com qualquer um. Tá? Acontece comigo, com certeza já aconteceu com você e pode ser que aconteça de novo. E aí, como é que você vai ficar desamparado sem ter um pastor? Então isso não é legal. O interessante e o correto é você ter um pastor para que você ali tenha com quem contar no dia mal, porque é justamente para isso que Deus titulou os pastores, separou os profetas, para que ele venha socorrer as suas ovelhas, os teus filhos, no dia mal, dentro da palavra de Deus. E aí você precisa de reconhecer essa ferida. Reconhecer essa ferida, porém, você não pode abandonar a fé. Você tem que entender que Deus, que Jesus, que o noivo, não tem nada a ver com as pessoas da igreja. Com quem te feriu. Então, Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, não tem nada a ver com as pessoas que te feriram. E aí, você tem que entender, e eu vou falar aqui, talvez você fale assim, ai, esse é papinho furado. E não é papinho furado, gente. Isso é uma realidade que a gente precisa de aceitar. Porque se a gente não aceita, nós mesmos é que vamos ficar mal. Porque a gente precisa do nosso Deus. Nós precisamos estar em comum acordo com um só corpo de Cristo, dentro da casa do Pai. Você tem que entender e reconhecer a humanidade dentro da igreja. A igreja não é um museu de pessoas santas. Muito pelo contrário. Ela é um hospital onde existem ali dentro pessoas de várias etapas da libertação. Então, dentro de uma igreja, você vai encontrar uma pessoa que realmente é santa, santo porque busca, se consagra, vigia nas suas atitudes, vigia na sua fala. Ali ela já passou por um longo processo de libertação. E ela aceitou essa libertação da parte do Senhor. E por causa disso, Deus então a libertou. E ela se torna, dentro da palavra de Deus, uma pessoa santa, uma pessoa separada. Então ela está ali, uma pessoa de Deus. Porém, você também vai encontrar aquele irmão ou aquela irmã que ainda estão no começo da libertação. Então, eles ainda são oprimidos, eles ainda falam coisas que machucam os outros, ainda agem de forma, de acordo com aquilo que eles pensam, falam abobrinha à vontade, fazem assim, tudo errado. Fazem tudo errado, mas estão lá na igreja participando. E tudo bem, é um período deles ainda. Eles ainda não estão no nível de santidade completa, eles estão iniciantes.
E vai ter aqueles que já estão, vamos dizer, ali no meio do caminho. Ele não é tão mais oprimido, mas também ainda não chegou a ser um santo. Mas ele está ali no meio, e tem semana que ele já está mais forte, mais firme, você nota isso. Mas depois, na outra semana, você já percebeu que ele deu uma abaixada no nível espiritual. Isso vai refletir 100% nas nossas atitudes. Tudo que nós fazemos no mundo espiritual vai surtir um efeito no nosso mundo físico. E isso é nítido. O que a gente começa a falar quando nós estamos com Cristo muda completamente. Quando nós estamos bem espiritualmente, muda completamente, quando nós estamos bem com Cristo. A nossa fala muda por completo. Nossos pensamentos mudam. Nós ficamos mais resistentes, porque estamos ali ligadinhos com o Pai. E estamos firmes na fé, firmes e fortes. Então você tem que entender a humanidade da igreja. A igreja, como eu disse, não é um local de só ter gente santa, gente liberta, gente purificada. Não, muito pelo contrário. A igreja é um hospital. E dentro de hospital tem vários estágios de enfermidades. Obviamente, dentro da igreja não é enfermidade, mas são enfermidades espirituais. Então você vai ter uma pessoa muito bem, espiritual, e a outra que está muito mal, mas ela está começando. Ela está no lugar certo, ela está na casa do Pai, ela não vai desistir dela, mas ela ainda está no começo. Então essas pessoas que provavelmente chegaram agora, podem ser mais capazes de te ferir, de te machucar. Porém, existem outras que já estão há um tempão na igreja, na casa do Pai, mas elas não se libertam. Não se libertaram. Mas por quê? Porque é uma escolha. Lembra que eu falei na última live da sexta-feira passada? Você que não assistiu, você pode entrar aí na nossa página, tem todas as lives que eu faço aqui à sexta-feira. Sexta-feira passada eu falei justamente isso. Nós precisamos de decidir. A nossa vida é uma decisão. E aí, que tipo de decisão você tem tomado todos os dias? Tem gente que tem tomado decisões todos os dias de ser uma pessoa melhor. Ela está ali, lutando para ser uma pessoa melhor. Porém, outros, todos os dias, tomam decisões para ser uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa rancorosa. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor vai ter essas pessoas que são recém-chegadas, que ainda estão em processo de libertação, mas também vai ter aquelas pessoas que já são velhas dentro da igreja. Já estão há muitos anos, talvez até décadas, mas elas não são libertas, porque decidiram não ser. Conhecem a verdade, conhecem a Bíblia, sabem o que deveriam fazer, mas permanecem fazendo errado, permanecem fazendo mal. E aí, infelizmente, essas pessoas, elas estão em todos os lugares. Não tem como você separar, não tem como. Elas podem estar em qualquer igreja. E aí elas estão mais propícias a ser essa pessoa que vai te magoar. Vai falar o que não deveria, vai perguntar o que não deveria, vai dar palpite onde não deveria. E aí talvez você, numa dessas circunstâncias, vai te julgar como não deveria fazer, porque isso não cabe a ninguém. E aí, numa dessas circunstâncias, você fala, olha, quer saber? Cansei, tô saindo fora. E aí, você tem que entender essa questão da humanidade da igreja. E você precisa distinguir Deus, nosso Senhor, dos servos dele, que somos nós, o povo. Nós precisamos de separar, porque uma pessoa, ela pode mudar. Hoje ela pode estar muito crente, muito de Deus, mas amanhã não está mais. E talvez você acostumou com uma imagem dela e do nada essa pessoa faz alguma coisa que você fala, nossa, eu não esperava por isso, me decepcionei demais. É por isso que eu sempre digo, não olhe para a liderança, não olhe para as pessoas dentro da igreja, os membros, né? Os irmãos em Cristo Jesus, não olhe para os pastores, não olhem para ninguém como, olha, eu me espelho nele, ele é é um homem muito santo, uma mulher muito santa, porque nós somos propícios a errar a qualquer momento. Independente se é líder, se não é, se chegou hoje ou se não chegou. A Bíblia diz vigiar e orar. Então nós precisamos estar o tempo todo orando, mas também vigiando. Porque senão a gente vai fazer o que é errado. E lembra que eu falei também? A nossa carne sempre vai pender para o que é ruim, sempre vai pender para o lado mal, para o lado
feio das nossas escolhas. A nossa carne sempre vai pender para este lado. E aí, lá em Salmo 118 e versículo 8, diz assim: é melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. Então é exatamente isso. Em nenhum momento, gente, isso é muito espetacular. A Bíblia Sagrada, que está aqui comigo agora, em nenhum momento ela nos engana. Em nenhum momento a Bíblia fala assim: olha, pode confiar cegamente no povo de Deus. Ela não fala assim. Porque o próprio Deus que nos formou, ele sabe que o ser humano oscila, que o ser humano muda de temperamento, muda de personalidade, muda de caráter, muda de opinião. E aí você vai se frustrar. Mas ele fala: refugiem-se em mim, esperem em mim. Então, quando você espera em Deus, quando você confia nele, não é no sentido de eu não confio em ninguém, só confio em Deus, porque todo mundo é falso. Não no sentido de ser rancoroso, rancorosa, não é nesse sentido. Mas é no sentido de, Senhor, eu estou lidando aqui, por exemplo, uma empresa, estou lidando aqui com meus funcionários. Meu pai, eu não tenho controle sobre eles. O dia que qualquer um deles decidirem fazer algo errado aqui dentro, eu não vou ter o controle. Eu só vou descobrir depois de pronto, depois de feito. Então, eu preciso que o Senhor me dê essa capacidade de suportar essas adversidades, suportar pessoas que são diferentes e aprender a lidar com pessoas que fingem ser uma coisa que não é, lobo em pele de cordeiro. Então, nós precisamos de ter, como cristãos e bons cristãos, cristãos que somos, boas cristãs que somos, essa consciência. Você, mulher, precisa de ter essa consciência muito bem definida dentro de você. A igreja não é um local onde você não vai encontrar pessoas com defeitos, pessoas que não erram nunca. Isso é mentira. A própria palavra diz: confie em Deus. Não confie em pessoas, porque as pessoas mudam. Você mesmo, há 10 anos atrás, se compara com os seus pensamentos, com as suas ideologias de hoje? Claro que não. Claro que não. Isso é óbvio, nós sempre mudamos. E a gente percebe isso quando passa algumas décadas, a gente percebe: nossa, como que eu mudei? Como que a minha opinião mudou? Por quê? Porque a gente tem ali, ó, tá crescendo, tá evoluindo. Então a gente precisa de entender, ser humano, ele sempre vai mudar, sempre vai alterar, e nós precisamos ficar atentos a isso, porque senão nós nos tornaremos pessoas iludidas, com uma realidade que nunca vai existir, em ministério nenhum. E aí, o que acontece? Quando você não entende isso, você vai se frustrar. Isso é inevitável. Você se frustrando, o que vai acontecer? Você vai se isolar. E aí, a ovelha ferida que se isola, ela torna-se um alvo muito fácil para o lobo. Ela torna uma pessoa ali, sabe, fora. Por exemplo, quando a gente assiste aqueles vídeos da África, por exemplo, onde há lugares onde tem ali leões, girafas né, esses animais exóticos maravilhosos, e que fiquem ali soltos, se você analisar, o leão, esses animais que atacam, eles atacam normalmente aquele que está mais longe do rebanho. Ou, quando não, estão todos bem grudadinhos, a leoa, ela vai ali no meio espantando eles. Aí sempre fica um mais devagarzinho, um mais por fora, e ela percebe muito rapidamente, ela cerca, separa ele por definitivo do grupo, do rebanho, e consegue devorá-lo. Assim é você que está longe da igreja do Senhor. Assim é você que está longe da casa do Pai. Você está ali como ovelha, você é ovelha, tem um rebanho que está dentro da igreja, guardadinha pelo pastor, mas você está distante. E aí o lobo, que a Bíblia retrata em alguns momentos, o diabo como um leão, um lobo, ele fica como? Ele fica ali só te observando. E num determinado momento que você toma uma distância um pouco ainda maior, é o momento exato para ele tragar a sua vida, tragar a tua alma, tragar os teus pensamentos, a tua fé acima de tudo. E aí você vai ficar muito mal. Porque se ele te ferir, você não vai ter nem quem passe ali
o azeite para fazer a cura dessas feridas. Por isso a necessidade de você não se isolar da igreja, não se isole da casa do Pai, mas vai para a casa do Pai. Sabe o que eu costumo dizer? Que todos nós temos pai e temos mãe. E às vezes a gente ouve muito isso, pessoas que têm ali alguma desavença, algum problema pessoal com algum parente. E aí ela não vai deixar de frequentar a casa do pai e da mãe por conta dessa desavença familiar. Ela tem que entender que o pai e a mãe não tem nada a ver com isso, que o vô e a avó não tem nada a ver com isso. Então, quer dizer, por causa talvez de um primo, você deixa de ver a sua mãe, você deixa de ver seu pai, deixa de ver sua avó e seu vô. Isso está errado, porque eles acaba que sofrendo por uma pessoa que você está atrito ali, quem sabe um dia isso vai se resolver. Então, não se ausente, mas vá para a casa do Pai. Volte para Jesus, volte para a igreja, porque Deus não tem nada a ver com essa pessoa que te feriu. E aí quando você volta para a igreja, você vai passar por um processo de cura interior. E a primeira coisa que acontece é o perdão como libertação. Perdoar quem te feriu na igreja não é, prestem atenção nisso aqui. Perdoar quem te feriu dentro da igreja não é validar os erros que aquela pessoa cometeu. Não é isso. Quando você perdoa uma pessoa, você não está dizendo assim, olha, eu concordo com o que você me disse. Eu concordo com o que você me feriu. Você está perfeitamente perfeito. A sua atitude foi correta. Não é isso. Não é isso. Quando você perdoa uma pessoa, você está se liberando daquela situação. Você está falando, olha, tudo bem, tivemos aqui esse contratempo, essa discussão talvez, esse atrito, e você vai lá, dobra o teu joelho, depois que abaixa ali, né, abaixa ali a raiva e tal, você ora, você dobra os seus joelhos e você vai falar com Deus, fala assim, me ajuda a perdoar essa pessoa. Mas isso também não quer dizer que você vai voltar a ser amiga dela, que você tem que ficar abraçando ela. Não é nada disso, gente. Mas o perdão, ele serve muito mais para nós que perdoamos do que para quem de fato recebe o perdão. Então, quando você perdoa, quando você pede perdão ou quando você libera o perdão para alguém que te feriu, você está dizendo, olha, eu não vou mais ficar presa nisso. Sabe, aqui ó, eu tô virando a página. Ai, cansei disso, para que eu vou ficar perdendo meu tempo com essa situação? Tô saindo fora, tô muito bem por aqui. Então você tem que entender isso, porque quando você libera o seu perdão, seu próprio coração fica livre de amargura, de sofrimento, de tristeza. E lá em Efésios, capítulo 4, 31 ao 32, diz assim, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se, como Deus os perdoou em Cristo. Quer dizer, a palavra do Senhor, não sou eu quem estou dizendo, a palavra do Senhor nos orienta, libera o perdão. Larga a mão dessa raiva, larga a mão desse ódio, talvez, dessa frustração, dessa tristeza. Abre mão disso e decida liberar o perdão e viver em paz. Escolha isso hoje e faça isso. E aí quando você perdoa, decide liberar o perdão e ser livre dessa situação, você tem que entender que a decepção com aquela pessoa não vai ter apagado da sua memória. Concordam comigo? Ela vai estar lá. Se você parar, você vai lembrar. Então, você tem que... Pastora, mas como que eu vou fazer para conviver com essa condição? Ah, foi muita injustiça. Isso é um absurdo. Sim, concordo com você. Pode ter sido injustiça e pode ter sido um absurdo. Mas você vai se atentar ao que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz o quê? Que o próprio Jesus foi ferido. Ele foi ferido por Judas, ele foi ferido por Pedro. Lembra quando Pedro estava ali vendo Jesus sendo retirado do meio deles e tudo sendo preparado para ele ser chicoteado e morto? E aí perguntaram para Pedro, Pedro,
você não é aquele que anda com ele? Pedro negou. Não, não é você, Pedro. Não, não sou eu. Não, tá repreendido, não sou eu, não. Não é você, sim. Ele negou por 3 vezes Jesus. E a Bíblia diz que quando ele negou pela 3ª vez e o galo cantou, a Bíblia diz que o próprio Jesus olhou para Pedro. Imagina o olhar de Jesus, todo ferido, todo machucado, olhando para Pedro, e aquele olhar que diz tudo. Eu te falei que você iria me negar, e olha aí como é que você me negou. Você, talvez, eu imagino Jesus falando, se comunicando pelo olhar com Pedro. Pedro, você pensou que estava muito firme na fé, mas eu sabia que você iria pestanejar quando isso acontecesse. Por isso que eu te falei, e olha, como eu te falei, aconteceu. E a Bíblia diz que Pedro se arrepende amargamente e sai chorando muito. Então, quer dizer, Jesus foi frustrado. Ele foi frustrado por Judas, ele foi frustrado por Pedro e por muitos outros. As próprias pessoas que ele curava, você acha que não tinha nenhuma delas lá dizendo, solte Barrabás, crucifica Jesus? Claro que tinha. Sempre tem, gente. Sempre tem uma pessoa que vai te ferir, que vai abrir mão do seu cuidado, vai esnobar o seu cuidado, esnobar a tua atenção e vai jogar fora tudo aquilo que você plantou na vida dela. Isso faz parte. E quando você entende isso, você se torna livre, como Jesus foi. Jesus entendeu que Judas traiu e foi muito errado e que Pedro ali negou. Mas Jesus falou assim, olha, eles são seres humanos. Ao ponto que logo mais para frente, Pedro, a Bíblia diz que pela sombra de Pedro, os enfermos eram curados. Então, ele recebeu o perdão da parte de Jesus. E aí, a gente se atenta então à oração de Davi. Davi fala assim, cura-me, Senhor, e serei curado. É preciso levar a dor ao altar em vez de fugir dele. Então, se alguém te feriu na igreja, o protocolo correto a ser feito não é você se ausentar da igreja. Não é você sair da presença do Pai, sair da casa do Pai. Não, muito pelo contrário. O correto é você ir até o altar e clamar a esse Deus para te curar, para tirar de você essa preocupação, para tirar de você essa angústia, essa mágoa, para tirar de você essa raiva, talvez até ódio. Então, não se afaste do Pai, não se afaste do altar, pelo contrário, vá até Ele com muita mais ênfase, com muito mais força. E aí você pode estar falando assim, mas eu estou bem assim, para que eu vou voltar? E aí eu vou te explicar aqui, é a necessidade do corpo. A igreja, ela é como um organismo e ninguém consegue ser cristão sozinho. Não tem como você ser uma pessoa que se diz cristão e não viver em uma comunidade. Você não viver em comum acordo com muitas outras pessoas. Porque isso não seria o evangelho. O evangelho é justamente a gente pregar o ide. A gente falar de Jesus. E como é que você vai falar se você é uma pessoa isolada da casa do Pai? Como é que você vai adorá-lo em comunhão com os irmãos e com o corpo de Cristo se você é uma pessoa isolada da casa do Pai? Você não vai mais na casa do Pai. E aí, como você vai fazer, então, todas essas atividades? E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27, diz assim, formamos o mesmo corpo, somos diferentes, mas tomamos do mesmo corpo e sangue, formamos uma unidade. Aqui, obviamente, está abreviado. Se você quiser ler depois, é muito importante essa leitura. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Capítulo 12, versículo 12 ao 27. Ali vai explicar para você a necessidade de você estar na casa do Pai. A necessidade de você não se ausentar da presença do Pai, mas, pelo contrário, se unir, porque você e a igreja, a noiva, é um só corpo, para a glória do Senhor Jesus. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, cabeça, 2 mãos, enfim, todo o meu corpo formado. Se eu tirar essa mão aqui, seja essa ou essa, vamos tirar essa. Se eu tirasse essa mão aqui, arrancasse ela, cortasse, e ela decidiu ser rebelde, ou ela foi maltratada pelo meu corpo, não recebeu a atenção que queria, e ela saiu. A minha mão não vai sobreviver. Porque ela só sobrevive em perfeitas condições
ligada ao corpo, ligada ao braço, que é ligado ao antebraço, que é ligado no ombro, que é ligado no pescoço, que é ligado no tórax, que é ligado aqui, ó, na costela, que é ligado na coluna. Estão me entendendo? Que é ligado na cabeça. Então, quer dizer, um corpo, o nosso corpo, ele é todo ligado entre partes. E isso é um reflexo do corpo de Cristo. Nós somos um interligados com o outro, cada um na sua função, cada um com o seu propósito, cada um com o seu valor. Mas quando você perde um, você sente falta. Se você perder esse dedinho aqui, ó, que parece que a gente nem usa, né? Mas se você perder esse dedinho, você vai sentir falta. Se você perder o dedinho do pé, você vai sentir falta. Então, por isso é a necessidade de você, então, firmar a tua mente e entender isso de uma vez por todas, que você não pode viver longe da casa do Pai. E você precisa de voltar para a igreja? Não porque a casa do Pai e a igreja é perfeita, mas porque precisamos uns dos outros para crescer e para sermos exortados. E para isso, servimos. A igreja que cura. Talvez Deus queira usar a sua experiência de dor para que você ajude a curar outras pessoas que passarão pelo mesmo caminho. Isso aqui acontece muito quando nós somos feridos e muitas das vezes, não somente dentro da igreja, agora eu estou falando, mas num todo, a gente percebe muito isso. Onde nós fomos feridos, onde nós passamos a dificuldade, é ali, na maioria das vezes, que vai passar algum tempo, talvez anos, e em algum momento Deus vai começar a te usar dentro daquela área que você sentiu, que você sofreu. E aí Deus vai passar a te usar também. Agora precisa de uma coisa muito importante para você. E você tem que firmar isso aqui na tua mente, no teu coração. Concretizar mesmo isso que eu vou dizer agora. Você não pode generalizar. É muito fácil quando o ser humano ele se frustra de uma forma muito grandiosa, né? Se frustra de uma forma muito grande em um setor da sua vida, ele generalizar. Então, se ela foi mal em um relacionamento, ela fica com medo de entrar em outro relacionamento e se frustrar de novo, porque agora ela pensa que todos os homens são iguais. Ah, e ela foi trabalhar numa empresa de telemarketing, lá ela foi maltratada, enfim, saiu de lá assim, traumatizada. Então, quando ela pensa em outra empresa de marketing, ela pensa que vai acontecer a mesma coisa. Então, você não pode, de forma alguma, generalizar. Porque, como eu disse, existem pessoas e pessoas. Tem aquelas que já estão santas, estão aquelas que estão no meio do caminho e outras que estão bem lá no comecinho. Então, você precisa de entender essa diferença entre cada um e, acima disso, compreender que Deus está acima de todos nós e que também tudo que acontece na nossa vida é permissão divina. Tem um propósito ali. Tem um diferencial ali. E é sobre isso que você tem que se atentar. Não as dificuldades, mas o propósito que Deus está reservando para aquele... o propósito que Deus está promovendo através desse sofrimento. Porque tudo na nossa vida é permissão de Deus. Então, não generalize. Nem todas as igrejas são iguais. Existem pessoas diferentes. Você precisa de não buscar uma igreja perfeita, porque essa você nunca vai encontrar. Mas você precisa de buscar uma igreja que seja fiel a Deus. Então vamos lá. Talvez você tenha se frustrado até hoje porque você busca uma igreja que seja perfeita. De membros perfeitos, de pastores perfeitos, de obreiros perfeitos, de louvor perfeito, de palavra perfeita, ali a eloquência, né, sendo trazida de forma perfeita, a decoração, o salão da igreja, tudo perfeito. E você não vai encontrar isso. Porque lembra que eu disse que a igreja tem a humanidade, o lado da humanidade dela? Pois é, o lado humano da igreja é que ela é formada por pessoas. E as pessoas mudam. E as pessoas alteram. Então, quer dizer, você precisa de alinhar isso na sua cabeça antes de você começar a buscar uma igreja para você voltar. E qual pensamento você tem que deixar alinhado, firme na sua mente? O pensamento é: não existe igreja perfeita,
Mas eu preciso encontrar uma igreja fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, porque daí o restante está nas mãos de Deus. Mas se a palavra está perfeita, se tem tido ali a obediência dentro da igreja, dentro da palavra, então tá tudo ok, tá tudo certo. Essa igreja é uma igreja ideal para que você possa entrar nela e fazer parte desse corpo de Cristo, que você vai encontrar sua felicidade, vai encontrar paz, cura, libertação e salvação. Você precisa de ter o seu foco em Jesus. Quando você volta os teus olhos para os homens, você vai cair de novo. Você vai se ausentar de novo. Mas você precisa de entender, é Jesus. Meu foco é o altar, meu foco é minha salvação, meu foco é Deus, meu foco é receber o Espírito Santo. E quando você foca isso, então você desprende o olhar para o lado humano. Porque eu já disse e volto a repetir, pessoas vão falhar. Ah, mas ele é pastor, ele vai falhar. Vai ter um dia que pode ser que ele fale com você algo que você não goste. Talvez ele tenha sido até meio sem educação, talvez com você, mal educado. Pode acontecer, eles são seres humanos, mas existem parâmetros para determinarmos dentro da palavra de Deus se é uma igreja do Senhor Jesus ou não. E daqui a pouco eu vou passar para vocês e você vai colocando ali o check-in e você vai me dizer, olha, realmente a igreja que eu frequento é uma igreja de Deus. Caso contrário, acendi uma lanterna vermelha, preciso de me atentar na próxima vez que eu for procurar um ministério e ver se tem essas qualidades que estão descritas na palavra de Deus. Então tenha o seu foco em Jesus e não em pessoas, porque daí você vai se firmar em Deus e vai fazer a vontade do Senhor Jesus. E aí, o que acontece? Lembra do filho pródigo? É uma história super conhecida porque é magnífica. O filho pródigo, ele poderia até ter problema com o filho mais velho. O filho do pai, né? O filho mais velho. Talvez ele tivesse problema. Mas o pai, que jeito que o pai estava? O pai estava esperando, ansioso para ele voltar. O pai fez uma festa quando o filho pródigo chegou. Então quer dizer, você não pode deixar de adorar a um Deus tão poderoso, tão extraordinário, tão magnífico, por causa de alguém que te feriu, por causa de alguém que te frustrou, por causa de alguém que te decepcionou. Então você precisa de focar os teus olhos, focar a tua fé, focar a tua força de vontade, focar a tua esperança, focar a sua... Se você é uma pessoa proativa, você gosta de fazer, faça para o Senhor. Ajude no altar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Faça ali a vontade do Senhor Jesus. A própria palavra dele diz assim, faça tudo como se fosse para Deus. Então não importa se você é obreiro, se você é pastor, se você é membro, olha, eu vou lavar a igreja. Lava para o Senhor. Lave para agradar a Deus. Olha, eu vou aqui comprar um vaso de planta para doar lá na minha igreja, para ajudar na ornamentação. Faça o melhor, dê com excelência, porque é para o Senhor. Ah, eu vou fazer isso para a igreja, eu vou cuidar aqui das crianças, vou assumir o ministério infantil, ministério dos jovens, ministério dos adolescentes, enfim. Ministério dos casados, enfim. Faça com perfeição, faça com excelência, busque em Deus o entendimento, ore, jejue nesse projeto que o Senhor confiou na sua mão. Ah, mas é porque fulana, porque Beltrano... Esquece isso. Nós sempre iremos, infelizmente, não agradar a todo mundo. Mas se eu tenho dentro de mim, a convicção que eu estou fazendo com excelência, então, meu Deus está recebendo. Porque eu estou fazendo de bom coração, estou fazendo muito bem intencionada, tenho feito o melhor que eu posso, tenho orado, tenho jejuado, tenho estudado. Então, Senhor, é para ti que eu faço. E aí Deus vai te honrar. Quando a gente entrega isso para Deus, Deus honra. Deus honra, honra. Você pode ter certeza que Ele vai te honrar muito, 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 muito. E aí, agora eu preciso de ler isso aqui por completo, porque você precisa de se atentar
a isso aqui. Por fim, mas não menos importante, ao entrarmos em uma igreja, a expectativa, preste atenção nisso, não deve estar depositada na estética da igreja, na estética do templo, ou na eloquência humana, como é a mensagem, como é passada a mensagem, mas sim na manifestação de 3 pilares fundamentais que definem o corpo de Cristo. Lembra que eu falei para você assim? Olha, você vai sair daqui com uma direção, porque eu quero que você volte para a casa do Pai, mas eu também não quero que você entre em qualquer lugar e se abrigue lá se aquela determinada igreja não está sendo guiada pelo Espírito Santo, não está sendo guiada pela palavra de Deus, então ela não é um bom lugar para você ficar. Então você precisa de discernir. E aí eu vou te passar aqui 3 coisas, bem rapidinho, para você chegar em uma igreja e observar. Se ela tiver essas 3 posições muito bem definidas, então você está num excelente lugar. Permaneça e seja feliz em Cristo Jesus. Então vamos lá. Em primeiro lugar, você deve entrar numa igreja e você deve perceber, encontrar o quê? Encontrar a exposição fiel da palavra. Como afirma em Paulo, como Paulo afirmou em 2 Timóteo 3,16. Diz assim, eu vou ler para vocês o versículo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, prestem atenção, e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. O que ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é o certo. Então, quer dizer, a palavra que está sendo pregada na igreja, ela tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Ela não pode ser apenas uma palavra de conforto. Você tem que se atentar a isso. Porque uma palavra, todas as vezes que você vai na reunião, é sempre uma palavra de conforto. Uma palavra que aquece o teu coração. Mas às vezes a tua vida está do jeito que está, não por falta de ter um coração aquecido pela palavra de Deus, mas porque você precisa de afinar as tuas atitudes com as Escrituras. Porque você precisa de alinhar a tua vida com as Escrituras Sagradas. Então isso é muito importante. Então você não deve ir para uma igreja e você está lá 1 mês, 2 meses acompanhando aquele ministério e você percebeu que só tem palavras de acalento, palavras de paz, palavras de amor, palavras de receba a tua vitória e tudo mais, mas não tem uma mensagem que fala assim, você precisa de mudar. Faça uma autoanálise. Não tem uma palavra de confronto. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque a palavra de Deus, o tempo todo, ela nos acalenta, ela nos abraça, ela aquece o nosso coração no dia mau, mas ela deixa muito bem pontuado quando você erra. Ela não deixa espaço para dúvidas. Ela não deixa espaço, o espaço que era para exortação, para correção, ela não tira a correção e coloca o amor e coloca uma palavra branda. Não. Quando é hora de correção, ela corrige. Quando é hora de abraçar, ela abraça. Quando é hora de chorar, ela chora junto contigo. Quando é hora de guerrear, vamos embora. Vamos guerrear porque nós estamos preparados. Mas tem que ter esse, vamos dizer assim, este misto de palavras. Não pode ser só exortação. Não pode ser só aquecer o coração. Ah, mas é porque eu tenho um dia tão mal e não sei o quê, eu quero ouvir uma palavra de conforto. Sabe, o conforto é muito perigoso. Você precisa de tomar muito cuidado com essa palavra. Porque apesar de ser uma palavra bonita, conforto, apesar de ser uma palavra super, hiper, mega boa de se dizer, conforto, é muito boa. A gente já se sente como? Tranquilo, quando a gente ouve uma palavra dessa. Mas ela é muito perigosa.
Porque existem momentos que você tem que sair do seu conforto. Existem momentos que você precisa de reagir. Existem momentos que você precisa dizer, chega, eu tô errada, ou eu mudo, ou a minha vida não vai sair daqui. Ou eu tomo uma postura diante de Deus e isso vai me trazer desconfortos. Então, você precisa de se atentar a isso. A palavra fiel às escrituras sagradas é palavra de exortação, palavra de correção, a palavra de conforto, a palavra de amor, a palavra de encorajamento. Então, dentro da igreja, ela tem que ter todos esses tipos de palavras, porque senão, então, ela só está falando aquilo que te agrada. E isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para o céu. Então, mulher de Deus, você precisa de se atentar seriamente em qual igreja você tem ido e qual é a palavra que está sendo pregada lá. Porque só palavra de conforto não irá te levar para o céu. Há momentos que nós, como seres humanos, precisamos ser confrontados. Porque senão a gente faz tudo de qualquer jeito, faz tudo errado, pensando que está arrasando, pensando que estamos certos e Deus está muito longe de nós. Então, no dia mal, você vai falar, poxa, eu estou muito mal. Sim, porque só tem palavra de conforto. Não tem a palavra mude. Mude a sua postura, mude seus pensamentos. Você precisa de agir. Oração, é orar e ação, orar e atitude. Quer dizer, se não tiver uma palavra assim, então, só conforto, essa igreja não está de acordo com a palavra. Porque a palavra de Deus, nas escrituras sagradas, ela vai para todos os lados. Amém? Então, primeiramente, você tem que estar atento à palavra que está sendo pregada. Em segundo lugar, temos que ter o quê? A marca registrada da igreja é o quê? O amor. O amor fraternal. Então, dentro da igreja, você tem que ser ali abraçado, você tem que ser acalentado, você tem que ser recepcionado, você tem que ser ali direcionado. Isso é amor. Você tem que receber, você tem que ter uma direção, você tem que ter os pastores para te aconselhar. Se você frequenta um ministério onde você não tem acesso a uma orientação pastoral, então, de que vale ter pastor? Se você frequenta uma igreja de que você não tem conselho pastoral, não tem nem acesso, não chega nem perto dos pastores, não faz sentido. Porque nós, como ovelhas, precisamos de orientação. Então, há momentos da nossa vida que você fala assim, poxa, eu tenho orado, mas não sei, eu não estou entendendo os sinais de Deus. Preciso de um conselho, mas eu não quero um conselho de uma pessoa do mundo. Eu quero um conselho dentro da palavra. Já sei onde eu vou. Pastor, o senhor pode me orientar? Marca um horário com o pastor e aí você vai discorrer ali para o pastor o que está acontecendo e ele vai te instruir. Isso é ser pastoreado. Isto é ser cuidado. Então, este é o amor verdadeiro, o amor fraternal, que cuida. Imagina, sua mãe fala, eu te amo, mas você nunca consegue falar com a sua mãe? Seu pai fala, morro por você, mas você nunca consegue falar com seu pai? Seu pai está sempre ocupado? Sua mãe está sempre ocupada? Você está passando uma luta, uma guerra, tu precisa de um conselho, precisa de falar, e você não confia em ninguém, tu confia neles. Queria o conselho do teu pai e da tua mãe, mas tu não tem acesso. E aí você fica como? A ver navios. Você fica ali na expectativa de... Aí você acaba se perdendo, porque não tem essa assessoria pastoral. Então isso é amor fraternal. Isso é uma característica fidelíssima. Fidelicíssima. Fidelicíssima, fiel à igreja do Senhor Jesus. Você tem que ter conselhos pastorais. Você tem que ter acesso aos seus pastores. E aí, a gente vai continuar. Lá em João 13:35, falando sobre amor fraternal, vai dizer assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então, é justamente sobre isso que eu estou falando aqui. Porque a igreja não é um clube onde fazemos amigos, né? Ela deve ser um ambiente acolhedor, onde um ajuda o outro. E como eu já disse, você tem que ter ali assessoria pastoral.
Por fim, terceira dica, mas não menos importante, o que realmente valida a nossa ida à igreja é a presença transformadora de Deus naquele lugar. De acordo com Mateus 18:20, diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Cristo, ele se faz presente. Então, quando você entrar em uma igreja, preste atenção nisso. Quando você entrar em uma igreja, você visitante, você deve sentir que está numa igreja, num local genuinamente de adoração a Deus. E nós, principalmente nós mulheres, temos isso muito sensível dentro de nós, os sentidos. Muitas das vezes você entra num local e você sente um peso. Você entra num local e você sente um clima estranho. Você entra num local e você fala, nossa, aqui não tem Deus aqui. É um clima muito ruim, um clima de inimizade, clima de inimigos, de rivalidade. E a gente consegue perceber isso muito bem. Então, quando você entrar numa igreja, esteja apto a perceber isso. Você precisa de identificar o ambiente que você está entrando. Há muitas igrejas, louvado seja Deus por isso. Mas, infelizmente, nem todas estão sendo dirigidas pelo Espírito Santo. Ninguém fala sobre isso, mas isso tem que ser falado. Nem todas as igrejas estão sendo dirigidas pela palavra de Deus, mas pelos achismos. Eu acho, porque eu penso, a minha opinião, e vou falar para vocês, isso não tem nada a ver com Cristo. Não é a minha opinião que vai importar na tua vida. Não é a minha opinião como pastora que vai mudar a tua história. Pelo contrário. Mas é o que está na palavra. Quando você obedece a palavra, pronto, vai mudar a tua história. Porque tu obedeceu uma ordem do Criador, do seu Criador. É sobre isso. Então você precisa de perceber esse ambiente. Perceber. Você precisa de entrar e entender o que está acontecendo ali. Porque senão você não vai estar no lugar de Deus. Você vai estar num lugar, felizmente, guiado pelo mal. Então, para resumir, para você aqui, facilitar para você anotar aí. O que se esperar de uma igreja é que ela seja um reflexo do céu na terra. Ou seja, um lugar onde a verdade é pregada, o amor é vivido e a glória de Deus é o objetivo principal. Então, isso é muito forte. Quando você busca um ministério para você congregar, você precisa de se atentar a esses 3 fatores. Você precisa de se atentar à mensagem que está sendo pregada. Não pode ser só palavras de conforto, mas também tem que ter confronto. A segunda coisa que você precisa, segunda característica da Igreja de Cristo que você precisa de encontrar e de observar ao entrar em um ministério é como você é recepcionado naquela igreja e se você ali vai ser realmente cuidado por pastores. Ou você só vai ser mais uma ovelha solta no pasto, cheia de bicho, cheia de doença, a mosca posando, com pelo. Vocês já viram como que fica a ovelha quando o pastor não tira a lã dela? Ela fica toda embolada e chega a um nível, as unhas crescem, fica um negócio horrível. A bichinha não consegue andar, fica ali toda mancando, cheia de dor com certeza. O pelo fica todo embolado. Quer dizer, por quê? Porque não tem um bom pastor. E assim é o reflexo da vida de quem não tem o pastoreio. De quem não tem um pastor a quem ela possa dizer, não, se eu ligar para ele, ele pode ser que ele não me atenda hoje, mas eu vou conseguir falar com ele. E eu vou ter uma direção da parte de Deus para a minha vida. Então, é sobre isso. Esse amor fraternal é sobre esse acolhimento. É sobre essa manutenção da sua fé. Você precisa de encontrar isso dentro da igreja de Cristo Jesus. Você tem que ter isso. Senão você não está sendo pastoreado. Você está estilo aquela ovelhinha que eu citei aqui, toda embolada, com as unhas grandes, com mosca posando, com feridas abertas, cheia de bicho, e você vai morrer. É uma questão de tempo, você vai morrer. E a terceira característica que é necessário, você tem que entender, você tem que ver
que ali tem milagre, tem libertação, tem cura, tem vidas sendo transformadas através do poder de Jesus. Ou seja, manifestação da glória de Deus, manifestação do agir de Deus, manifestação do Espírito Santo dentro daquela igreja. Então tem que ter gente recebendo cura, tem que ter gente recebendo expulsão de demônios, de espíritos, de encostos, tem que ter pessoas ali intercedendo pela tua vida, tem. Então você precisa se atentar a esses 3 fatores. Então, eu, como pastora que sou, da Comunidade Batista da Fé, eu não posso deixar finalizar essa live sem te convidar para voltar para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Não se prenda ao que você ouviu, ao que te falaram, ao que caluniaram, ao que inventaram a seu respeito. Não se prenda a isso. Mas se você realmente quer ter uma vida em Cristo Jesus, você precisa de entender que você vai ter que abrir mão de tudo isso. Abra mão desses sentimentos, abra mão desses pensamentos e foque a sua salvação, foque em Cristo Jesus, lembrando que a igreja é feita de pessoas, é feita de humanidade e as pessoas erram, falham e falham muito. E a gente precisa de ter o quê? O foco em Cristo Jesus. Focar no altar. Meu foco é o altar, meu foco é o altar, meu foco é Cristo. Se eu for fazer alguma coisa para a igreja, eu vou fazer para Cristo, vou fazer o melhor para Jesus, vou fazer por Cristo, para Ele, porque por Ele, para Ele são todas as coisas. Esse tem que ser o seu foco. Ai, fulano ali me falou, olha, eu não estou nem aí, ela fale o que quiser, ele diga o que quiser, eu estou aqui por Cristo e por Ele eu vou permanecer. É assim que você tem que ter na sua mente. E quando você for encontrar essa igreja, eu não posso deixar de te convidar para vir para a Comunidade Batista da Fé, porque aqui você vai ter esses 3 fatores. Todos os membros da nossa igreja têm acesso a nós. Todos os membros da nossa igreja conseguem pedir um conselho pastoral. Recebem oração de cura, de libertação, de salvação. Recebem visitas nos lares, abençoando a sua casa com a unção de Deus. Recebem todo o amor fraternal que Cristo nos ensinou a ter por aqueles que são do corpo de Cristo. E você vai ver também que a fidelidade em cima do púlpito é 100% voltada para a palavra de Deus, não para aquilo que eu penso, não para aquilo que eu queria que fosse, não para a minha opinião, não para as minhas ideologias próprias, mas da palavra do Senhor. Então, te convido, hoje nós temos reunião, 7 da noite. Se você está aí, você não tem um ministério, você não sabe para onde ir, não sabe nem por onde começar, comece pelo certo. Venha para a Comunidade Batista da Fé. Nós estaremos de braços abertos para te receber, para te auxiliar, para te acompanhar, para fazer-lhe todo o processo de te limpar como a ovelhinha, de cortar as unhas, de cuidar das feridas, de tirar aquela lã que está toda embolada e te passar a ter um alimento de qualidade, que é a palavra de Deus. Um alimento de qualidade. Não um alimento que só amacia o teu ego, mas um alimento que verdadeiramente te liberta, verdadeiramente te faz crescer em Cristo Jesus. Amém? Esse é o meu convite para vocês. Espero muito que vocês tenham entendido essa fé, porque eu senti a necessidade de trazer esse tema para cá, né, para nossas lives de sexta-feira, e tenho certeza que vai falar com muitas pessoas, porque se a direção vem de Deus, então vai falar com muitas pessoas, porque o interesse, acima de tudo, é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Antes de tudo, eu quero orar por você, tá bom? Feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te apresentar, meu Deus, a todas essas pessoas, a todas essas ovelhas, a todas essas almas que estão, meu Pai, dispersas da tua casa, que estão longe, Senhor, da tua casa, do teu altar. E o Senhor, como Deus, como Pai, o Senhor tem sentido a falta de cada um deles, porque o Senhor os conhece como a palma de suas mãos. O Senhor esquadrinha o coração de cada um e o Senhor sabe, meu Pai, cada detalhe sobre todos eles e o Senhor os perdoa. E o Senhor pede, meu Pai, para que eles voltem ao primeiro amor.
Voltem para a tua casa, voltem para a casa do Pai. Meu Deus, cura as feridas da alma, feridas, mágoas, raiva de pessoas, meu Deus, que foram usadas pelo mal para entristecer ele, para entristecer ela. Então, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, restaurar a fé, restaurar, meu Pai, o ânimo, o vigor. Venha restaurar, meu Deus, o reconhecimento da necessidade da Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus, tudo isso será para a glória e honra do Teu santo e precioso nome, em nome de Jesus. Deus abençoe a todas. Até sexta-feira, às 16h, com mais uma palavra na direção do Espírito Santo. Deus abençoe a todas. Um forte abraço.